Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre uma oração, do filho mais novo, continuando ainda na parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, a partir do versículo 11. Eu ainda quero continuar falando isso, essa oração que o filho mais novo fez. Lá no versículo 18, ele diz assim: levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado o seu filho. Quando o filho fez essa oração, por que eu estou falando que isso foi uma oração? Porque, segundo Santa Teresa d'Ávila, oração é quando você se dirige na posição de filho para com o seu pai. Essa é a oração. E é muito interessante porque ele já começa falando assim, que ele sabe que ele não tem o direito de ser mais filho, de ser considerado filho, mas ele quer ser considerado servo do pai. E eu fiquei pensando, qual é o nosso relacionamento com Deus? De filho ou de servo? E eu quero expor aqui agora sobre isso, porque eu acho que eu sempre tive dificuldade nessa posição de filho ou de servo. Você é servo de Deus ou você é filho de Deus? Em todos os momentos, e principalmente na forma com que você conversa com Deus. O filho, ele não precisa fazer nada para impressionar o pai, porque ele nunca vai deixar de ser filho. O sangue sempre vai continuar nas veias dele, a história. Pode ser que algum pai até renegue o seu filho, fale que aquela pessoa não é mais filho, mas tem toda uma burocracia, e por mais que a justiça ateste que ele não é mais filho, geneticamente falando, ele é filho para o resto da vida. E esse filho, ele não precisa fazer nada, ele tem acesso à casa, ele tem acesso às coisas do pai, à vida do pai dentro de casa, o que o servo não tem. O servo, o relacionamento deles é de troca. Você faz alguma coisa, que é a sua função, Você exerce bem, você cumpre o horário, você cumpre a sua função, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa honesta, você cumpre aquilo e o patrão te dá um salário. Então o servo, a relação, tem esse interesse de receber em troca por aquilo que ele fez. O filho não tem, ele tem muitos direitos, mas ele não precisa esperar nada em troca, porque tudo que ele fez não foi para ter algo em troca. E um outro detalhe também é que quem soluciona todos os problemas, dos afazeres, do tempo, se você ficar doente, se você precisar se ausentar, quem soluciona tudo é o empregador, é o patrão. Já com o pai é diferente. Quem soluciona é o pai, não é o filho. Não é meu filho que tem que pensar, eu preciso de um tênis, eu preciso de comer. Nós, pais, sabemos disso, que nós antevemos, nós sabemos o que o filho precisa de verdade. Até nos mimos, a gente sabe o que deve dar, o que não deve dar, o que vai ajudá-lo, o que vai piorá-lo. O pai sabe.
E é interessante porque esse filho, ele quis solucionar, né? Ele quis mudar o papel, sair do papel de filho, porque ele tinha feito algo que desagradava o pai. Então ele mudou, ele tirou, né, o relacionamento de filho e solucionou em colocar um outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento de servo. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Será se quando nós fazemos algo que nós sabemos que nós magoamos Deus Pai, quando nós voltamos, será se nós também não queremos mudar o tipo de relacionamento? Será se nós também não estamos procurando ser servos e não filhos? Será se nós também não fazemos isso como aquele filho da parábola em Lucas 15? E eu quero finalizar dizendo que a oração em si, né, como Santa Teresa d'Ávila, né, falava com tanta propriedade, ela não é somente um pedido, uma súplica. A oração é um testemunho de relacionamento. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, né, quando você vai orar, você fecha a porta do seu quarto e ore a Deus que está no céu, ao seu Pai que está no céu. E olha que lindo, né? Então a oração, ela tem um lugar, o quarto. E ela tem para uma pessoa, não é um patrão, é para o Pai. Então a oração é um diálogo, né? É um relacionamento com alguém íntimo, porque está no quarto. Né? Você não chama qualquer pessoa para o quarto, você não fecha a porta para conversar, para ter um relacionamento com qualquer pessoa, né? E sim com o Pai. E a oração também não é um pedido, né? Jesus disse assim, se você pedir um pão, se um filho pedir um pão para um pai, ele não vai dar uma pedra, né? Se ele pedir um peixe, ele não vai dar uma serpente, né? Se ele pedir um ovo, né? Ele não vai dar outra coisa. Ele vai dar aquilo que o filho pede. E Jesus disse assim, mas, muito mais eu vos darei, né? O Pai vos dará se você pedir o Espírito Santo. Porque o filho, irmãos, ele não precisa ficar preocupado com o pão, ele não precisa ficar preocupado com o peixe, ele não precisa ficar preocupado com o ovo, com a comida, com o que vestir. Ele não precisa ficar preocupado com emprego, ele não precisa ficar preocupado com a doença. Porque quem tem essa preocupação é o Pai. É o Pai que tem a preocupação. Eu que tenho a preocupação de dar o remédio para o meu filho. Eu que tenho a preocupação para saber se ele precisa de uma roupa. Eu que tenho essa preocupação. São os pais que têm a preocupação isso com o filho. E Deus, né, e Jesus vem nos ensinar lá em Lucas 11, 13, que nós, como filhos, nós precisamos pedir somente uma coisa, que é o Espírito Santo. E quando eu meditava sobre isso, eu entendia por que Santa Teresa d'Ávila falava tanto sobre isso, que nós não podíamos fazer do nosso relacionamento com Deus somente súplica, pedido, eu preciso disso, eu quero isso, faz aquilo. Nós somos filhos. Então é por isso que nós precisamos pedir somente o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se nós formos cheios do Espírito Santo, quanto mais cheios do Espírito Santo, mais a convicção, mais a certeza de filhos, da nossa posição, do lugar que nós devemos ocupar, vai ser mais certa, vai ser mais plena. Essa posição de filho, de que nós não precisamos preocupar com as nossas necessidades alguma, porque o Pai vai cuidar.
E é claro que nós podemos pedir as coisas para Deus. É claro que nós podemos pedir. Né? Eu, por exemplo, hoje, atualmente, né, eu tenho pedido um filho a Deus. Deus tem a obrigação de me dar? Não. Mas Ele pode me dar? Pode. E hoje eu peço, por quê? Porque eu acredito que os nossos pedidos, os nossos mimos, dos nossos desejos, são unicamente para testemunhar a todas as pessoas o nosso relacionamento, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com meu Pai. Porque eu sei que não é algo necessário, é um pedido, é um mimo sim, porque eu não preciso de um filho para viver, eu não preciso de um filho para me ter relacionamento com Deus, eu não preciso de um filho como pagamento do que eu vivo com Deus. Então, esse mimo de filho é somente para testemunhar aos meus parentes, a você, né, que escuta, que partilha, né, dessa mesa da palavra comigo, do meu relacionamento com Deus. Porque eu conheço esse Pai, eu experimento esse Pai. E eu sei que esse Pai pode sim, às vezes, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, satisfazer os desejos do meu coração e me dar a alegria, né, esse mimozinho sim. E nesse dia eu peço que a Deus, o Espírito Santo, né, que Jesus, né, Pai, que você possa derramar nos nossos corações o Espírito Santo, encher a nossa vida com o Espírito Santo, as nossas conversas, os nossos sonhos, e que nós possamos deixar a categoria, o lugar de servo, para ir para o lugar de filho, porque a porta estará aberta. E Deus, né, está nos esperando para um relacionamento, o qual nós nunca poderemos fazer nada para chamar a atenção de Deus, né? Eu lembro de uma música protestante que fala isso, e chamar a sua atenção. Deus não precisa disso, nós nunca precisaremos, ou nós nunca daremos conta de chamar a atenção de Deus. Nós só precisamos ser filhos. Nós só precisamos estar com Deus, não numa categoria de filhos. Afinal, Ele não nos chama de servos, mas de amigos. De filhos, amigos. Por isso vem Espírito Santo de Deus e coloca no nosso interior cada vez mais o Espírito Santo, a fim de que nós possamos transbordar rios de águas vivas do nosso interior. Amém.